Olá pessoal, tudo bem? Em relação à cirurgia da faloplastia, eu recebi alguns questionamentos de seguidores a respeito do seguinte: doutor, eu consigo ganhar o comprimento do pênis tanto no comprimento e no diâmetro? Obviamente a gente sabe que o comprimento é em detrimento da liberação do ligamento suspensório e o diâmetro através da lipoenxertia. A pergunta é a seguinte: e essa gordura, ela fica pro resto da vida? Ela fica em definitivo ou tem que estar repondo? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta bem interessante e bem reincidente no consultório. Se você for estudar a anatomia do pênis, no pênis não existe gordura. Se você for fazer uma corte no pênis, você vai observar que abaixo da pele você tem um tecido bem frouxo, conectivo frouxo, e depois a túnica albugínea, onde são contidos os 3 cilindros penianos, os 2 corpos cavernosos e o corpo esponjoso, onde nós temos a uretra no meio. E o corpo esponjoso, no final do pênis, forma a glande. Então, a anatomia do pênis você não tem gordura. A lipoenxertia, ou seja, o enxerto de gordura, ele já é utilizado na cirurgia plástica há mais de 60 anos. A prática da lipoenxertia, ela é consolidada, ela já é utilizada há muitos anos. É claro que não começou pelo pênis. Essa gordura, no início da prática, ela era utilizada para, geralmente, deformidades na face. Pacientes que às vezes nasciam com algumas anomalias congênitas, algumas atrofias, hemiatrofias faciais, sequelas de acidentes, como traumas faciais. E hoje, o enxerto de gordura ele é utilizado em vários outros lugares. Um bom exemplo é aquela pessoa que vai fazer a lipoaspiração do abdômen e vai injetar no glúteo para ter um bumbum, um volume mais harmônico, injetar no quadril, você pode estar injetando dentro de alguns músculos, com a lipo HD, enfim, você fazer a definição de grupos musculares. No nosso caso, nós vamos injetar essa gordura abaixo da pele e acima da túnica albugínea. Então, aquela gordura que não existe no pênis, até então, ela passará a existir. Só que é uma gordura que eu costumo dizer, é a forma mais natural e mais segura de se engrossar o pênis. Porque no Brasil, eu digo no Brasil porque em alguns países existem outros métodos, mas no Brasil nós temos o engrossamento do pênis à base de gordura e à base do ácido hialurônico. Qual que é o problema do ácido hialurônico? O ácido hialurônico, ele depois de um ano e meio, ele vai absorver por completo. E por vezes ele pode deixar alguns nódulos, dependendo da qualidade do ácido, certo? Porque nós temos bons ácidos hialurônicos e nós temos não tão bons. É uma indústria farmacêutica. Você tem, como qualquer produto, você tem produto de qualidade e produtos com qualidade, digamos, discutível. A gordura não. A gordura faz parte do seu organismo, é seu DNA. Em torno de 70% daquele volume de gordura que nós injetamos, ele permanece no corpo peniano, abaixo da pele. E outros 30% eles são absorvidos, né? Então, o que eu faço para que eu possa ter o máximo resultado possível em relação a diâmetro? Eu sempre hipercorrijo, eu sempre coloco um volume um pouco a mais do que aquele pênis, na teoria, teria de indicação. Digamos, por exemplo, que eu pegue uma cirurgia de faloplastia, onde que aquele pênis, ao meu ver, ele comportaria 120 ml de gordura no corpo peniano, abaixo da pele. Eu vou injetar 130, 140, 150, eu vou injetar um pouco a mais, porque eu estou contando com a perda. Então, dessa forma, quando eu faço hipercorreção, isso vale para toda a técnica de lipoenxertia. Eu sempre tenho que corrigir um pouco a mais. Você conta com a perda, então você muitas das vezes vai ter o volume que você deseja. Mas mesmo assim, você pode ter pacientes que perdem menos e pacientes que perdem mais gordura. Isso é uma questão muito do organismo do paciente, né? Você tem que considerar se esse paciente ele tem alguma doença, né? Será que ele tem alguma doença que aumenta o metabolismo? Por exemplo, ele pode ter doenças da tireoide, tais como o hipertireoidismo, doenças da glândula suprarrenal, as doenças adrenais. Esse paciente, ele pode ter um metabolismo mais acelerado às vezes, questão própria hereditária, pacientes em uso de medicamentos, isso pode acontecer, usuários de drogas, do tipo de droga, pacientes ansiosos, pacientes que fazem dietas muito restritivas, por exemplo, o paciente faz jejum intermitente, o paciente ele faz uma dieta muito restritiva de proteína ou de carboidrato, isso tudo influencia, né? Atividades físicas extremas, por exemplo, o paciente é maratonista, o paciente ele é um atleta de alto desempenho. Então, tudo que for compor o índice de gordura no corpo, quanto menor, ou se esse paciente tem um metabolismo acelerado, esse enxerto que você introduziu no pênis, ele pode também absorver mais rápido. O enxerto de gordura, ele depende de inúmeros fatores, né? Então, um dado que eu tenho interessante é o seguinte: a cada 10 pacientes operados da cirurgia de faloplastia, entre 1 a 2, depois de 6 meses a 1 ano, ele retornará ao consultório com o seguinte relato: doutor,
eu fiz a cirurgia de faloplastia, o aumento eu achei que ficou legal, mas o diâmetro perdeu um pouquinho a mais do que eu desejava. Para esse paciente, a gente indica faloplastia secundária. O que é faloplastia secundária? Você não mexe mais no comprimento, retira um pouco mais de gordura de outra área que você havia retirado e injeta um pouco mais no pênis. Então você complementa, você pode engrossar um pouco mais esse pênis. Então, a probabilidade dos pacientes que fazem a cirurgia de faloplastia de necessitar de uma correção para um maior ganho de diâmetro fica em torno de 15 a 20%. Então a maior probabilidade é que você não necessite fazê-lo, não haja necessidade de uma segunda intervenção. Mas como não depende só do médico e também não só da técnica, depende do metabolismo e de outros fatores dietéticos e enfim, né? Então existe a probabilidade do paciente, toda cirurgia que tiver lipoenxertia, não só no pênis, mas em qualquer outro lugar, esse paciente, essa paciente, eles terão que saber que poderá haver necessidade de um segundo tempo, às vezes até um terceiro tempo. A melhor forma de engrossar o pênis é com a gordura, isso daí é um fato que não tem discussão, né? É um fato consolidado. Espero que eu tenha respondido aos seguidores aí. Um abraço a todos.